Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tranks? Bom, hoje eu separei um videozinho curtinho aqui. Eu queria trazer alguma coisa sobre a guerra, mas eu realmente tava sem tempo para armar alguma coisa mais rebruscada. Tô com alguns vídeos no Paint também, mas ainda tô construindo, elaborando os textinhos e tal. Então achei esse do Felipe Durante aqui, que eu imagino que deve ser um gimo fresco. Então, vamos lá. Antes, disclaimer de sempre, indicação de hoje, Bex, tá, gente? Não sei se todo mundo já conhece, eu vou abrindo aqui enquanto eu falo. Hoje eu peguei a caneca da Gé. Essa cerveja aqui é a quarta ou quinta mais vendida da Alemanha, tá? Ela foi lançada no final do século XIX na cidade de Bremen. Não sei se minha pronúncia está correta. Em 2002 ou 2001 ela foi adquirida pela Interbrew, né? E a Interbrew lá para meados de 2005, se eu não me engano, ela fez a fusão com na época, Ambev, né? Aí se transformou em InBev. Então hoje ela é proprietária da Eisenbusch InBev, tá? E ela foi bem difundida no Brasil. Antigamente era meio caro achar essa cerveja aqui. Agora é barato. Você vai achar aí por 4 e pouco a lata. Essa garrafa aqui eu acho que eu paguei uns 10 conto, 9 conto. Mas é um preço que você vai pagar numa Heineken. Cervejinha boa, vale a pena. Levinha, tem um maltado interessante no meio. Legal. Outro disclaimer que eu tinha prometido é trazer algumas plantinhas que a gente planta aqui para fazer o jabazinho, se alguém quiser comprar, entrar em contato, tá? Rosas do deserto, tá? Isso daqui é a gente chama de Big Size, uma Somalensis Big Size. Ela é um híbrido de Obesum com Somalensis. A característica é que ela cresce monogalho, né? Então ela cresce um galho só. Tô com um pouquinho de pulgão, tem que passar inseticida nelas. Pulgão é uma praga que dá muito nessa planta, viu, gente? Eu, ainda mais aqui que a gente tem milhares de plantas, então quando começa a espalhar, você tem que pegar a bancada inteira, porque não tem jeito, tá? Aqui uma outra, isso aqui é uma Arabicum, tá, gente? É uma outra subespécie. Você vê que a característica dela é que ela tem um tronco cilíndrico, né? Então ela é mais gordinha, né? E menos galhuda. Ela cresce com os galhos proporcionais e a tendência dela é sempre ter um caudex bem largo, tá, gente? Arábicos normalmente são da flor simples, singela rosa, tá? Existem algumas arábicum brancas e tal, mas não varia muito disso. Não existem arábicums com flores dobradas, tá bom, gente? Essa daqui é uma espécie já um pouquinho mais rara, tá? E eu separei a que vocês conhecem mesmo, que seria a Adenium obesum, né? Que a gente vê mais por aí. Então ela tem, vocês veem que a base dela não é igual a Arabicum, que é um barrilzinho. Essa daqui ela já é piramidal, tá, gente? Ela parece uma pirâmide e ela dá as flores nas pontas, tá? As flores estão meio judiadas porque tá chovendo muito aqui, mas essa é uma dobrada, tá? É uma genética de semente minha aqui, tá? Então, a partir daí, eu retiro o material genético, eu corto um pedacinho do galho, tá? E eu uso plantas como essa, como as nossas somalenses híbridas, para fazer um enxerto, tá? E replicar essa bela flor, tá? A rosa do deserto ela ainda não tem estabilidade o suficiente para ser reproduzida por semente, tá, gente? Então a semente a gente não tem como ditar a cor que vai vir, tá? Então o modo mais seguro de você replicar uma genética que você acha bonita
é através do enxerto, tá? Pode ser que um dos filhos de cruzamentos venham parecidos, pode sim. Quanto mais linhagens de cruzamentos especiais você faz, maior a chance de vir cruzamentos especiais, tá? De vir flores especiais. Mas não é uma certeza, não tem como garantir cor de semente rosa do deserto, tá, gente? Até que fica um aviso para vocês. Se um dia vocês virem alguém vendendo semente de rosa do deserto dobrada, semente de rosa do deserto, sei lá de que cor, esse cara é um vigarista, tá, gente? Não dá para ferir cor a partir de semente, só depois da floração ou por enxerto, tá? Quem quiser rosa do deserto, dá um toque aqui. Tem espécies diferentes, tem enxertos, tem planta de semente grande, pequena, 2 anos, 3 anos, 5 anos, plantas maiores, tá, gente? Então, só dá um toque, beleza? Vamos pro vídeo aqui, vamos ver o que o Felipe Durante trouxe para nós. E aí, pessoas que estão tentando começar uma guerra mundial simplesmente na base do ouvir dizer, tudo bem com vocês? É basicamente o que os Estados Unidos estão tentando fazer com a China, né? E aí, vamos ver esse vídeo do Hoje no Mundo Militar falando sobre a China mandando armas para a Ucrânia. Aliás, para a Rússia. Neste domingo, dia 19 de fevereiro, Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, disse ter evidências que mostram que os chineses estão enviando há meses assistência militar não letal para a Rússia na sua invasão da Ucrânia, incluindo itens como pneus, roupas, produtos de higiene pessoal e kits de primeiros socorros. Apresentou evidência? Não. Só chegou lá e falou: temos evidências. Não é uma ajuda oficial, com a China afirmando e garantindo que não está apoiando a invasão russa da Ucrânia. Mas a embaixadora norte-americana... Só um ponto, essas fotos aí não tem relação nenhuma com a China enviando nada para a Ucrânia ou para a Rússia, né? São só fotos genéricas que esse cara colocou aí para ilustrar o vídeo. Afirma ter evidências que comprovam esse apoio não oficial chinês. Cadê as evidências? Não precisa, né? Nada a ver com o que ele está falando, mas só uma questão. A verdadeira guerra é uma guerra de narrativas, tá, gente? Esses dias num grupo, um camarada veio perguntar: o que você acha da guerra da Ucrânia e tal? E é um negócio muito complicado de responder, tá? Porque se você tenta responder de uma forma não tão rasa e complexificando o debate, o pessoal entende que você apoia a guerra, não sei o que, tá, gente? E eu acho que a gente não pode ir nesse sentido, tá? O debate não pode ser pautado por uma questão moral, tá? Então, toda guerra é ruim? Cara, sim, eu acredito que sim, cara. Eu não apoio conflitos, inclusive, porque eu fui criado nesse zeitgeist moderno de diminuição da violência que é o que vem imperando aí nos últimos tempos, né? E até a minha vertente política, ela prega muito o não conflito, né? O não conflito, seja social-democracia ou os comunistas, eles pregam muito o não conflito. Tanto que você vê que as revoluções comunistas, elas se basearam muito no convencimento, tá, gente? Muito no convencimento de massas e utilizar esse poder das massas para suprimir a burguesia, que no final acaba sendo sempre minoria, só que hoje essa minoria, ela suprime toda a maioria. Então você tem uma inversão disso, mas isso tudo é base do convencimento, tá, gente? Base do convencimento. É necessário pegar em armas, existiram guerrilhas. Existiram, por quê? Porque você tem uma resistência, tá? Mas essa guerrilha é para com aqueles que nos ferem, tá, gente? Então, os movimentos sociais, eles nunca vão contra o trabalhador, a grande massa, aqueles que realmente são cidadãos que hoje são oprimidos, tá? Então, só um disclaimerzinho aí de como é complicado
a gente trabalhar essa guerra de a narrativa quando você tem uma simplificação de discurso. Por quê? Os Estados Unidos falando que é um absurdo, que é um desrespeito aos direitos humanos a Rússia invadir a Ucrânia. Mas calma aí. Quem que os Estados Unidos já invadiu? Naquele nosso primeiro vídeo do canal lá, Respondendo Zagalo, eu dou a lista lá, entendeu? Tem mais de 30 invasões aí, só se a gente falar nos últimos 50 anos, dos últimos 70 anos, cara. Então, é um negócio assim, os Estados Unidos não tem moral para falar de ninguém invadindo nenhum lugar. Esse é um primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que, não defendendo a Rússia, eu não concordo com o Putin. O Putin é um czarista quase, tá? Da mesma forma que o Mussolini quis trazer o Império Romano de volta e o Hitler quis trazer o Sacro Império Germânico de volta, o Putin hoje quer trazer o governo czarista de volta. Então o Putin é um protofascista, tá? É isso que é hoje. Hoje a Rússia é um império, com o perdão da repetição aí, mas é um império imperialista, é um dos grandes impérios tecendo suas teias de influência no mundo, tá? E o que os Estados Unidos fez? Eles queriam mais uma base militar, né, no quintal dos caras, tá? Que basicamente a Ucrânia entrar para a OTAN, era isso, tá? Eu nem vou entrar em questão de nazifascismo na Ucrânia, sabe? Todas essas coisas. Meu, vai lá no canal do Ian, vai lá no canal do João, os caras têm vários vídeos sobre isso, eu nem quero entrar nessa seara, tá? Eu só quero apontar como você pautar as coisas por uma forma moral empobrece o debate, empobrece a troca de ideias, empobrece que a gente possa, sabe, evoluir, tá? Dizendo ainda que o seu país está atento ao que chamou de tendências perturbadoras, que indicam que a China pode estar prestes a iniciar o apoio militar russo com armas e munições. O mais ridículo disso tudo, isso aí aconteceu domingo passado, dia 19, né? Semana passada, ou semana retrasada, os Estados Unidos anunciaram que vão instalar mais 4 bases militares nas Filipinas, porque eles querem cercar a China. E aí eles já tem na Coreia do Sul, tem em Taiwan, tem no Japão, e aí agora eles querem mais nas Filipinas, e aí vão fazer um cerco aqui, né? Tem na Índia também e tal. Isso é o mais ridículo de tudo. Além disso, ontem eles falaram que eles vão quadruplicar o volume de soldados americanos em Taiwan. Mas aí eles estão reclamando que a China está mandando pneu e produto de higiene pessoal para a Rússia. Esse é o nível do imperialismo colonizador desses caras. E o pior é que nego cai, entendeu? O pior é que nego cai. E não é só uns imbecil que seguem Instituto Mises, não é só esse tipo de gente alienada. Mas você tem muitas pessoas apolíticas que são simplesmente apolíticas. Eles não são doutrinados já pelo outro lado, eles são apolíticos, eles não se interessam por isso, eles pescam informações desconexas que vêm, e adivinha quais são as informações que vêm? As informações dadas pela mídia burguesa, óbvio, tá? Que controla a narrativa e que no caso agora é interessante manter-se, como sempre foi, ao lado dos Estados Unidos da América. Há quanto tempo que a mídia passa pano para os terrores dos americanos? Então, falar que o Putin é um filho da puta, beleza, fala. Agora, é necessário entender esse conflito de uma forma um pouco mais complexa, vendo que são forças diametralmente opostas se colidindo, certo? Cada uma com os seus motivos. Então não dá para só falar o Putin é filho da puta, viva a Ucrânia, valeu Zelensky. Não é assim, cara. Não é assim, porque se tratar as coisas assim, do jeito que a mídia trata, a gente não consegue realmente
evoluir o pensamento, entendeu? Entender quais são as complexidades por trás de uma guerra, tá? Algo semelhante ao que os Estados Unidos, a OTAN e alguns outros países estão fazendo com a Ucrânia, só que ao invés de ser defensivo, seria para fins ofensivos. O alerta da embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas foi reforçado pelo secretário de Estado Antony Blinken, que em um encontro recente com essa ideia do defensivo também é mais ou menos, porque a Rússia está sendo bombardeada, tá? Então, não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. Wang Yi, o chefe dos negócios estrangeiros da China, disse-lhe diretamente que haveria... Obviamente é muito difícil uma ofensiva ucraniana tomar Moscou. A vida não é assim tão fácil, tá? Mas se pintar os caras como coitadinhos, não é bem assim, porque quem são os coitados são, lógico, soldados, as pessoas, os civis que estão morrendo e tudo mais, tudo mais. Só que se você pensar no governo, o governo da Ucrânia também tem uma agenda, tá? Que é uma agenda que está alinhada com o governo dos Estados Unidos, que a Rússia não quer no quintal deles. Tá, gente? E é necessário lembrar que por mais que eu discorde do Putin, que eu acho o cara um fascista filha da puta, ao menos a Rússia é soberana. Ao menos a Rússia é soberana, tá? E não aceita qualquer coisa que os Estados Unidos comandam, igual, por exemplo, o Brasil. Igual o Bolsonaro batendo continência pro Trump falando I love you. Então, são mundos diferentes, tá? Os caras não têm esse complexo de vira-lata que tem aqui, não. Calma aí, o buraco é mais embaixo, entendeu? Implicações e consequências se as suspeitas dos Estados Unidos se confirmarem e ficar comprovado que os chineses tensionam enviar material militar ofensivo e letal para apoiar a agressão russa na Ucrânia. Estados Unidos armou o Talibã, armou o ISIS, tudo certo, né? Os caras estão aí invadindo o país, bombardeando o país. Bombardeou o Laos, cara. O Laos nunca fez nada para os Estados Unidos. É a coisa mais ridícula da história. Quando que uma pessoa do Laos atacou os Estados Unidos? Nunca, né? Assim como o Norte... Na verdade, o Felipe, ninguém que foi bombardeado, com exceção, cara, literalmente se tirando o ataque das Torres Gêmeas do Pentágono, você nunca teve ofensiva dos países que foram invadidos, dominados, que os caras bancaram ditadura, entendeu? Que levaram a liberdade lá, entendeu? Líbia, etc. Ninguém nunca atacaram os caras, entendeu? Os caras estupram o mundo. Veja bem, os caras estupram o mundo, tá? Os Estados Unidos da América hoje é um estado terrorista que aterroriza o mundo, tá? E ninguém nunca fez nada pros caras. Então não é assim que a banda toca. Não é porque fizeram alguma coisa. Não fizeram e ninguém nem vai fazer. As pessoas estão tentando levar suas vidas. Os povos estão tentando se autodeterminar. E o Estado imperialista terrorista dos Estados Unidos mete o bedelho em tudo que não é da alçada deles. Essa é a questão. O norte-coreano nunca atacou os Estados Unidos também. Os caras destruíram a Coreia do Norte. O Laos é o país mais bombardeado da história pelos Estados Unidos. E os caras vêm querer pagar de não, porque isso aí tá errado. Pô, mano, a cara nem treme, né? Nem treme. Nem treme. Putz, ó. Propaganda do Lula no meio. Eu ia cortar. As consequências referidas pelo secretário Blinken seriam ainda mais sanções comerciais e o fim de tratados visando parcerias em certas áreas, bem como uma maior deterioração nas relações diplomáticas entre os dois países. Mas por que os Estados Unidos encaram tão mal um possível apoio chinês à Rússia com armas e munições? Porque eles estão vendo que cada vez menos
eles têm poder no resto do mundo. Acabou, né? Aliás, está acabando o período de que branco, europeu e estadunidense manda no mundo. Está acabando. E vocês vão ver o que vai acontecer logo com a Índia, com o Vietnã, porque a economia da Índia, se não me engano, agora é a quarta ou a quinta do mundo. O Vietnã está voando, crescendo aí 5, 6% todo ano. Vocês vão ver o que vai acontecer logo com eles. A gente falou ali no vídeo do pessoal no Vietnã que o Vietnã daqui 25 anos vai estar provavelmente muito à frente em questão de eficiência e social-democracia do que a China está hoje. Por quê? Porque a China enfrentava um problema demográfico que o Vietnã não tem, tá? O Vietnã não tem tantas pessoas quanto a China e tem um território relativamente grande, agricultável, tá? Então eles têm essa superioridade frente à experiência norte-coreana, agricultável, tá? E que se reergueu de uma forma tão impressionante em 50 anos desde que foi bombardeado pelos terroristas, que hoje é um dos países que mais cresce do mundo, tá entre os 10 países que mais cresce do mundo, 6% ao ano. Os caras cresceram na pandemia. Enquanto no Brasil de Bolsonaro nós retraímos na pandemia, o Vietnã cresceu. Cresceu menos do que estava crescendo? Cresceu menos. Por quê? Porque os caras fizeram lockdown, porque os caras se importam com a sua população, porque os caras levaram vacina, porque os caras fecharam o comércio, os caras fecharam tudo. E tiveram uma taxa irrisória de morte comparada ao Brasil. Claro, porque qualquer país socialista é muito superior a esse entreguismo tupiniquim que a gente vive aqui. Então o que eles estão vendo é que vai acabar a supremacia branca no mundo. A era de colonização e imperialismo branco no mundo vai acabar. A resposta para isso é bastante óbvia. Se a China começar a fornecer armas e munições para a Rússia, o impacto no campo de batalha será enorme. A Rússia tem estoques gigantescos de armas e munições que foram se acumulando desde os tempos soviéticos. Mas esses estoques não são ilimitados, e se as informações dadas pelo Kremlin estiverem corretas, de que por dia a Rússia dispara, em média, mais de 20 mil projéteis de artilharia, significa que, por ano, os russos despejam quase 9 milhões e meio de projéteis contra a Ucrânia. Uma quantidade muito grande que, no longo prazo, pode afetar o estoque estratégico de qualquer país. Sim, mas não. Sim, mas não. Tá? A Rússia... eu não tenho dados assim para afirmar categoricamente, mas eu acho que isso daí é subestimar vamos falar o português claro, a segunda maior potência militar do mundo, tá? Os caras nem começaram a mexer em armamento pesado, tá? Você tem... eu esqueci o nome, eu posso até trazer, eu não vou procurar agora para não quebrar muito a vibe, mas uma bomba que já foi testada, tá? Que basicamente é um projétil militar, um projétil nuclear, onde ele sairia da primeira camada da estratosfera, ou seja, ele sairia dos radares e das armas de defesa de mísseis contra mísseis antiaéreos, e depois que voltava na estratosfera, ele se dividia em 15 e soltava 15 bombas nucleares, não sei quantas vezes mais potentes que Hiroshima, e elas cairiam simultaneamente. Então nem mesmo as baterias antiaéreas dos Estados Unidos conseguiriam parar isso. Então, gente, considerando o poder de fogo da Rússia, a incursão que eles estão fazendo é tentando não fazer terra arrasada, tá? Porque se eles quisessem fazer terra arrasada, eles já teriam feito terra arrasada. É que a disputa de agora
não é Rússia e Ucrânia. É necessário ver o macro. Não é Rússia e Ucrânia. São dois imperialismos batendo de frente sem bater de frente. O conflito é entre Estados Unidos e Rússia. Não é entre Rússia e Ucrânia. Só que os Estados Unidos não entram em guerra direta com um país como a Rússia. Por quê? Porque se os Estados Unidos bombardeiam a Rússia, eles vão tomar de volta. E os caras não são burros. Entende? Então eles pegaram um bode expiatório, tá? Eles pegaram o palhaço, com perdão do trocadilho, o palhaço do Zelensky, os grupos neonazistas, que eu já falei que eu não vou entrar muito nessa área, mas toda a questão nacionalista ucraniana, que, mano, dá pra gente debater, dá pra gente trazer alguém que sabe mais do que eu, inclusive, pra falar, porque eu não sei muita coisa, mas há o entendimento de todo aquele movimento nacionalista ucraniano. Então, aquilo são marionetes americanas, gente. Essa não é uma guerra direta, é uma guerra indireta, aonde uma das partes não dá as caras. Então, calma aí. Eu acho que ainda tem bastante estoque para soltar. Armas realmente potentes não foram usadas. Então, vamos com calma. Há também toda uma longa série de itens militares que a Rússia está consumindo, como caminhões para o transporte logístico. Não são propriamente itens ofensivos, mas são igualmente importantes e até mesmo vitais para a invasão russa. Se a China começar a fazer com a Rússia o mesmo que os Estados Unidos, OTAN e alguns outros países fazem com a Ucrânia, a Rússia passará a contar com aquele que se estima ser o terceiro maior arsenal de armas e munições do mundo. Com essa ajuda... Os Estados Unidos faz isso com Taiwan, né? E vem cagar regra em cima da China, né? Os caras falam... Teve um político que foi para Taiwan essa semana que ele falou, já passou da hora da gente armar Taiwan até os dentes para ele se defender contra a China, sabe? Os Estados Unidos são um ridículo, né? Estados Unidos pode... porque a narrativa está a favor deles. Tá? Eu acho que eu acho que vale a pena um dia a gente pegar e fazer um negócio mais extenso do estudo de Taiwan. Eu acho que vale a pena. Eu vou tentar preparar alguma coisa aí, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque isso que o Felipe está falando é muito interessante. Porque se fosse a Rússia colocando míssil em Cuba, alguém lembra quando aconteceu isso? Quando a União Soviética queria colocar a base militar em Cuba? O que aconteceu? Agora os Estados Unidos cercar a China de armamento, aí pode. Por quê? Porque os Estados Unidos pode fazer o que quiser. Pode até bater na mãe. Bateu na mãe, nego aplaude. Nessas afirmações deles. Diminuindo a pressão sobre a indústria bélica russa, que assim poderá se dedicar à produção de itens mais complexos como blindados. Mas por que a China, que recentemente pediu para o conflito terminar por vias diplomáticas, faria tal coisa? Inclusive, essa semana eles lançaram um documento com 12 pontos que eles sugeriram que é para seguir para acabar com a guerra, sabe? De uma forma não pacífica, né? Mas para não escalar mais ainda, né? Como dissem... Inclusive, saiu uma notícia esses dias que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Nove Dedos, está costurando com outros líderes um tipo de acordo de paz, sabe? Por quê? Porque os estados neutros, e aqui entende-se o Brasil como estado neutro, na época do Bolsonaro, eu acredito que ele só não tomou partido
porque na época ele estava largado do mundo inteiro, e sei lá por que o Putin recebeu ele lá. E ele admira o Putin porque o Putin mano, um pouco igual ele, mano. É autoritário, machista, homofóbico, escroto. Então acho que só por isso que ele não tomou partido. O Lula não, né? Aqui agora a gente não está mais numa República das Bananas tão osso quanto a gente estava alguns meses atrás, com o senhor Biroliro na presidência. Então o Lula é um estadista que tem um pouco mais de noção de como que funciona o jogo político, né? Mas, divaguei, o senhor Luiz Inácio ele está costurando aí, junto com outros líderes, uma tentativa de trazer uma reintegração, e a China está nessa conversa também, sabe? Por quê? Porque a China, desde a Revolução Maoísta, se eu não me engano, teve uma intervenção chinesa em Myanmar. Não sei, eu não vou falar para não falar merda, mas teve uma intervenção. Teve no Tibete, né? Teve intervenção no Tibete, só que o Tibete já fazia parte da China. Dalai Lama pode falar que não, pode falar... O Tibete já fazia parte da China. Então, não existe intervenção da China no mundo. A China trabalhou dentro do seu território. O Brasil também, tá? Estados Unidos não. Entendeu? Um segundo que eu vou pegar um pouquinho de cerveja. É a primeira do dia, tô com sede. 2 minutos. Outros vídeos aqui no canal. De todos os países do mundo, a China é aquele que mais está ganhando com a invasão russa da Ucrânia. Eu truco isso aí. Truco. Tá? Porque no vídeo dele não tem fonte nenhuma disso. Mas eu truco isso aí. Porque os Estados Unidos está enchendo o bolso de dinheiro com armamento, vendendo gás e óleo para a Europa, comprando de outros países e revendendo para a Europa. Então, sabe, os Estados Unidos está ganhando muito dinheiro. Então eu truco essa informação que a Sem contar que os Estados Unidos é o maior produtor de armamentos do mundo. Então a guerra, em qualquer lugar que aconteça, é lucrativa para eles, porque eles vendem para os dois lados. No caso dessa, não vende para os dois lados, porque a Rússia já tem as armas que eles precisam, né? Como foi explicado aí no vídeo, hoje a questão maior são suprimentos de suporte, não necessariamente armamentos, mas sabemos que os Estados Unidos ganham em guerra para os dois lados. China é o que mais está ganhando. Como sabemos, por causa da invasão, a Europa deixou de comprar grandes quantidades de gás e petróleo russo. Mas a Rússia precisa vender esse gás e esse petróleo para alguém, pois o seu esforço de guerra depende muito dessa venda. E é aí que entra a China, que, de acordo com algumas fontes, está comprando grandes quantidades de gás e petróleo russo com grandes descontos. Está todo mundo comprando. É China, é Índia, você sabe, tudo quanto é país está comprando com desconto. Descontos que, em alguns casos, chegam a ultrapassar os 40% face ao valor que a Rússia estava habituada a vender para a Europa. Todo esse gás barato está sendo muito importante para a indústria chinesa em um momento em que o mundo está enfrentando uma crise econômica global. Outra Se os Estados Unidos fizessem isso, seria gênios do capitalismo que estão conseguindo aumentar a sua margem de lucro e são grandes empreendedores do caralho. Se a China... Os comunistas estão apoiando a guerra! Estão apoiando a guerra! Se fuder, mano. vantagem que a China está obtendo com a invasão russa da Ucrânia é que está obrigando os Estados Unidos e a OTAN a enterrarem na Ucrânia grande quantidade de equipamento militar que, de outra forma, poderia ser enviada para Taiwan ou Filipinas. A China está obrigando eles a fazerem isso? Não, né? Eles estão fazendo isso porque estão ganhando muito dinheiro. As 3 maiores empresas de armamento do mundo são dos Estados Unidos. A Raytheon, se eu não me engano é nessa ordem, a Lockheed Martin, a Raytheon e a Boeing. Essas 3. Vai ver as ações delas desde que a guerra começou. Vai lá dar uma olhada no Google. As ações dessas empresas. Estão ganhando muito dinheiro. É muito dinheiro. Porque não existe isso dos Estados Unidos dar armamento para a Ucrânia. Os Estados Unidos
O governo compra dessas empresas, fornece para a Ucrânia e a Ucrânia vai ter que pagar de alguma forma. Exato. Exato. Isso é título de empréstimo, gente. Como que os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo após a Segunda Guerra Mundial? Porque os caras venderam arma pra caralho pra todo mundo, enquanto os caras estavam se explodindo na Europa, os caras estavam faturando. E depois que o Exército Vermelho ganhou a guerra contra os nazistas, depois que o Exército Vermelho ganhou a guerra contra os nazistas, eu vou repetir, depois que o Exército Vermelho ganhou a guerra contra os nazistas, aí os Estados Unidos bonitão desceram lá, pagaram de gostoso que finalizou a guerra, não sei o que, meteram 2 bombas nucleares no Japão, é necessário lembrar, tá? Meteram 2 bombas no Japão de graça, tá? De graça, só para mostrar poderio bélico. Foi o maior crime de guerra da história, tá? E depois eles receberam, eles ajudaram no esforço de reconstrução europeu porque eles interessavam e eles receberam de volta todos os empréstimos que foram feitos durante a Segunda Guerra, com juro. Lógico, empréstimo tem juro. Então, vamos lá, gente, vamos lá. É mundo real, não é conto de fada. É o mundo real. Olá, realidade, tudo bem? Vamos tirar o chapéu de alumínio da cabeça. Vamos voltar aqui, sabe? Inclusive é por isso até que os Estados Unidos têm bases militares espalhadas por vários países. Porque na Segunda Guerra, nada foi de graça, né? Todo o armamento que eles forneceram para a Europa, nada foi... Mano, eu não assisti esse vídeo. Eu não assisti essa caralho desse vídeo. Mas é isso, sabe? Gente, é um pouquinho de história, o mínimo assim, cara. Tipo, o mínimo do mínimo. De graça. Eles pagaram em dinheiro ou pagaram em terra. Quando não podia pagar, o governo dos Estados Unidos falou, beleza, então, eu quero esse pedaço de terra aqui para mim, que eu vou botar aqui uma base militar gigante, bomba nuclear, e é isso aí. E além disso, com a guerra, grande parte dos olhos e ouvidos do Serviço Norte-Americano de Inteligência estão apontados para a Ucrânia e a Rússia, dando para a China uma maior liberdade para poder agir secretamente no Pacífico. Isso é tão zoado que ontem a CNN tá reclamando que um avião dos Estados Unidos voando aqui no Mar do Sul da China chegou a 12 milhas da espaço aéreo chinês. E aí um avião caça chinês chegou perto e falou, cara, vocês estão muito perto, né? Faz favor de se afastar. E a CNN falou, ai, nossa, olha que agressivo o avião chinês. Avião da Marinha, um caça da Marinha americano, num porta-aviões estacionados no Mar do Sul da China, mas o agressor é o chinês. Isso que o cara tá falando aí não faz sentido, porque os Estados Unidos nunca saiu daqui, né? Só aqui no Japão, na Coreia do Sul, eles têm uns 25 mil soldados, o Japão tem mais uns 35 mil. Isso só para citar esses 2 países. Muito dificilmente a China entrará oficialmente e publicamente na guerra ao lado da Rússia, porque não interessa a Pequim ainda mais sanções do Ocidente. Mas os chineses... Não só por isso, porque uma guerra desse tamanho não interessa para ninguém. Não interessa. Por que a China vai ter interesse na economia da Europa indo pro buraco? Sabe? Quando eles compram muita coisa da gente. Inclusive a minha empresa vende 100% exporta para a Europa. Então, não tem sentido, né? Para os chineses é mais importante que o mundo continue comprando. Porque os chineses fabricam bens de consumo, enquanto os Estados Unidos fabricam armas? Será? Será que é por causa disso? Pode ser. Talvez não. Pode ser. Têm todo o interesse do mundo em fazer o possível para que aquela guerra se arraste o máximo de tempo, já que, como referi aqui, estão colhendo frutos tanto econômicos como militares. O mais ridículo é que a China propôs, né, 12 pontos ali para acabar com a guerra. A China desde o começo vem falando que tem que achar uma forma pacífica, entrar em negociações de paz para acabar com essa guerra.
Quem que está empurrando todo dia falando não, não, não? Tanto que assim, a China fez essa proposta, o Zelensky falou, vamos analisar, assim como o Lula também fez uma proposta, o Zelensky falou, vamos analisar, e os Estados Unidos falou, não, a gente recusa. Porque no fim os Estados Unidos vão lutar até o último ucraniano para continuar ganhando dinheiro. O que esse cara está falando, ele está mirando na China e está acertando os Estados Unidos. Porque o discurso da China é sempre vamos acabar com isso aí, vamos sentar, conversar e acabar com isso aí. E os Estados Unidos é que falam, não, bora armar a Ucrânia. O Brasil ia vender blindado para as Filipinas e era só porque o Lula disse não vai mudar nada de armamento para a Ucrânia, a Alemanha falou, beleza, então vocês não podem vender nada para as Filipinas. Os caras são tão colonizadores até hoje que a Alemanha não quer deixar o Brasil vender uma parada para as Filipinas. Exato. É preciso e exato. Não tem nem o que acrescentar. É isso, tá, gente? É isso. Quem tá lucrando? Quem tá ganhando? De toda a atenção que o Ocidente está dando para a Ucrânia. Não param de chegar... Nada de jabá aqui. Então, mas é isso aí, né? Assim, a China se esforçou até hoje para tentar acabar essa guerra de uma forma pacífica. Não tem nenhuma prova dessas evidências de, não, a gente tem evidência, até agora não apareceu nada, né? Porque os Estados Unidos... Nem vai. Normalmente, quando eles resolvem, eles mostram tudo, né? Colin Powell lá na ONU mostrando um pote de talco dizendo que o Iraque tinha arma de destruição em massa, né? Então, assim, é um blefe muito, muito grande, porque no fim eles querem arrancar uma guerra com a China. Assim, não diretamente, porque não tem mais como, né? Essas nações grandes se enfrentar, eles querem acabar com Taiwan e dinheiro, armamento, e é só isso aí. Os Estados Unidos só não tiveram em guerra por 16 anos da história deles. São 240 e poucos anos de história dos Estados Unidos, mais ou menos, aí, é mais ou menos isso. Por 16 anos só, eles nunca tiveram em guerra. Porque o negócio deles é guerra, ganhar dinheiro com guerra, é invadir, um bando de sanguessuga, sugar tudo que puder para conseguir manter o império deles. Porque sem isso, não existe império dos Estados Unidos. Exatamente. Muito obrigado, Felipe. Os Estados Unidos são um estado terrorista, sanguessuga, que estupra o mundo para que os seus burgueses tenham fortunas e mais fortunas e mais fortunas, e eles têm dentro do seu país uma quantidade bizarra de pessoas morando na rua, passando fome. Os Estados Unidos não é exemplo de nada, tá bom, gente? De nada. E um adendo... Não poderia esperar mais de um canal que se chama Mundo Militar, sendo que no Brasil a gente já sabe, milico é fascista, bolsominion, tá? O exército foi dominado por essa ralé, por essa gentalha, porque é isso que bolsominions são, eles são gentalha, tá, gente? A gente tem que dar nome aos bois. Bolsominion é gentalha. Mas você está falando que todo mundo que votou no Bolsonaro... Não. A maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro são apolíticas. Elas não sabem direito o que está acontecendo, elas foram convencidas por um discurso mentiroso. Elas são convencidas todos os dias por discursos mentirosos, como esse daqui que a gente acabou de ver, desse tal de mundo militar. Tá? São pessoas que são seduzidas por discursos, né, neoliberaloides, tá? Todos os dias elas vomitam na cabeça delas retóricas conservadoras, aonde essas pessoas normalmente nem têm a chance de uma reflexão mais profunda, porque o dia a dia não permite, as pessoas estão muito ocupadas tentando sobreviver. Estamos em um país extremamente conservador, extremamente afetado por proselitismo religioso, tá? Vocês devem saber a minha opinião sobre religião. Se não sabem, eu acredito hoje que a religião ela ainda é um dos grandes maus do mundo, porque a religião ela não é uma livre expressão da fé humana. Religião hoje é negócio. Todas as religiões de alguma forma acabam se tornando um negócio, tá? E algumas mais, outras menos e tudo mais são instituições que têm os seus propósitos, tá? E
as religiões que abraçaram o bolsonarismo, principalmente as ligadas à teologia da prosperidade, elas têm um propósito muito claro. Elas são empresas. Elas são empresas que têm clientes, tá? Então, é necessário entender qual é a culpabilidade que pode ser aferida em cima da classe trabalhadora que elegeu o Bolsonaro. Não é assim, você falar, todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Não é isso, gente. Não é isso, tá? Então é necessário entender, tem gente que já foi perdida, tem almas que já se foram, mas tem gente que vai muito mais pela bandeira conservadora. Então é necessário separar o joio do trigo. Hoje era isso. Valeu, falou, tá? Amanhã tem mais. E amanhã vamos ver o que a gente traz, ainda não sei, tem algumas coisas na fila. Surpresa. Valeu, é nóis.